Sou babaca por restringir meus pais sobre verem minha filha. Olá, antes de começarmos gostaria de dizer que nunca tentei desabafar assim antes e não sou bom com escrita. Para algum contexto, preciso explicar um pouco como sou e por que sou assim. Eu era uma pessoa bem extrovertida e hiperativa, mas devido aos abusos físicos e psicológicos de meus pais, eu fui ficando cada vez mais na minha. Me afastei cada vez mais deles e de todos da minha família, tios, primos, avós e todo o resto, porque todos viviam brigando entre eles e comigo. E como eu era criança, caso eu mostrasse a eles que estavam errados ou tentasse argumentar, eu era punido com tapas por ser respondão e mal criado. Não conversava com nenhum deles direito, ainda mais hoje em dia. Tenho uma namorada e moramos juntos desde que fugi de casa para cá com ela quando estourou a Covid. Moro sozinho com a minha namorada, mas minha sogra vem aqui todos os dias para nos ajudar com o que precisamos. Meus sogros moram 2 apartamentos abaixo do nosso. Eu tenho asma e meu sogro faz bingo de cartela cheia nos requisitos para grupo de risco. Também temos uma filha de 1 ano e 2 meses agora. Então acho que vocês entendem o porquê não vemos pessoas com frequência, principalmente sem máscara, especialmente perto de minha filha. Apesar de mim e meus pais termos tido problemas, e apesar de eles terem falado coisas horríveis para mim e para minha namorada quando eu ainda morava com eles, eu queria que eles fizessem parte da vida de minha filha. Minha namorada não gosta da minha família, e ela tem seus motivos, especialmente de minha mãe. Minha mãe chegou a dizer para ela em uma discussão que ela era uma garota rica e mimada que tinha tudo na mão, que queria chamar a atenção e que as pessoas tivessem dó dela, por isso ela fingia ataques de ansiedade e desmaios. Não vou expor o que minha namorada tem, mas é bem sério e causa paralisia temporária dos membros, todos os membros, e pode chegar aos órgãos, o que felizmente nunca aconteceu. Isso acontece quando ela tem um pico de estresse muito grande, algo parecido com o que as cabras fazem quando se assustam, mas pior. Desde que minha filha nasceu, meus pais tentam se aproximar de mim de novo por telefone, mas eles não falam com ela. Como eu queria que minha família fizesse parte da vida de minha filha, pois ainda tenho irmãos muito bons que moram com minha mãe. Resolvi conversar com a minha namorada e concordamos em tentar abrir um pouco nossa quarentena para eles, com algumas condições. No começo, os víamos em locais abertos e de máscara o tempo todo, para pegar ela no colo. Eles precisavam lavar as mãos e os braços, e foi tudo bem essas primeiras vezes. O Covid possui intervalos de contaminação, então, para que minha avó, mãe de meu pai, pudesse aproveitar a neta dela, resolvemos ir visitá-la nesses intervalos, passar uma semana lá e voltar para casa sem máscara. Voltei dessa viagem ontem. E é sobre ela e nossa discussão lá que é esse post. A discussão. Meu pai estava conversando comigo sobre algo que nem me lembro mais, e de repente estávamos discutindo sobre por que meus sogros podiam estar tão presentes na vida de minha filha e eles não. Que a gente, eu e minha namorada, pegou Covid mesmo tomando todas essas medidas protetivas para não pegar, e que eles não pegaram não fazendo nem metade. Que era um absurdo eles estarem tão longe, quando a outra parte da família, de minha namorada, estava tão perto, que não era justo e etc. Eu disse para ele que minha sogra praticamente mora em nossa casa para nos ajudar com minha filha, que ela concorda com nossas medidas e faz tudo o que nós colocamos como restrições para estar em nossa casa. Como o uso constante e ininterrupto de máscara no trabalho e evitar contato com pessoas de perto e pessoas sem máscara, e que ele, minha mãe e meus irmãos não seguiam esses parâmetros. Então não podíamos ficar visitando eles o tempo todo sem restrições nenhuma. Meu irmão do meio sai para rolês e festas quase toda semana. Ele continuava a gritar e dizer que era injusto, e que parecia que não queríamos estar perto deles, que nossas medidas são para dificultar, são um exagero, isso e aquilo. Nessa discussão chegamos a falar de nosso passado, e por que eu não confiava neles com as medidas impostas por nós, que eles nunca me escutaram quando criança e me batiam constantemente por responder ou mostrar a eles que estavam errados. Nesse momento, meu irmão, o baladeiro, diz alguma coisa sobre não fazer sentido nossas medidas, porque nós pegamos Covid e ele nunca pegou, nem minha mãe. Mas ele esquece que mesmo que você tenha Covid, você pode não ter sintoma nenhum e transmiti-lo sem saber. Nesse ponto eu explodi completamente. Disse para ele que peguei Covid levando a sobrinha dele no médico, mais especificamente na fonoaudióloga para tratar o torcicolo congênito de minha filha. Que quanto mais demoramos para tratar, pior fica, até um ponto de ela sofrer consequências irreversíveis para o resto da vida. E que não peguei Covid indo a baladas encher o C de bebida até vomitar e beijar na boca como ele fazia todas as semanas.
Meu pai se meteu entre a gente e perguntou o que eu iria fazer, que não era para encostar no meu irmão ou eu ia ver só. Falei para ele que sim, se meu irmão ficasse tirando com a minha cara e se fazendo de otário desse jeito eu ia confrontá-lo sim, e que se ele me batesse eu iria devolver, e que jurava que o primeiro ia ser o único soco que ele iria me acertar. Sei que estou errado nessa parte, mas foi no calor do momento, pedi desculpas a ele depois e estamos bem como antes. Meu pai disse que eu não ia encostar nele, dando a entender de que ele iria me bater. Meu irmão tem a mesma estatura física que eu, ele saberia se defender caso eu fosse para cima dele. Nesse ponto, perguntei a ele se ele iria me bater, porque se ele fosse, eu jurava que ele sairia dali algemado. Ele me disse que ia me bater mais e mais se eu chamasse a polícia, que ele não tinha medo e que faria questão de bater até os policiais chegarem, e que depois que ele saísse da cadeia, ele voltaria para me bater mais e mais, e que só não me mataria porque a fita dele não é matar, é judiar. Lembrando que eu nunca ameacei de bater em meu irmão, eu ameacei de me defender caso ele, meu irmão, me batesse, e ele protegeu meu irmão. Bate-boca vai e vem e resolvemos a situação graças a Deus aqui é minha namorada. Voltamos para casa, aparentemente tudo bem, mas eu não consigo tirar as ameaças e o que eu senti do meu peito até agora. Pensar em meu pai me batendo porque eu quis me defender do meu irmão por algo estúpido que ele disse me deixa enjoado. Não é a primeira vez que ameaço chamar a polícia para ele caso ele encostasse em mim, e não é a primeira vez que ele faz essa mesma ameaça para mim, em claro, situações diferentes. Eu acho que minhas restrições quanto ao Covid são necessárias dado as circunstâncias da infecção que tivemos antes. Meu pai acha um exagero. Então, sou babaca por restringir meus pais quanto a verem minha filha. Gostou do conteúdo? Então curte e segue para mais.